Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que a solidão deixa de doer e passa a organizar. É justamente aí que muita gente se assusta, porque fomos ensinados a associar estar só a fracasso, rejeição ou falta. Mas, e se esse desconforto inicial for apenas o início de algo mais estável, mais lúcido, mais íntegro? Se você já sentiu que se afastar das pessoas trouxe alívio, mas ao mesmo tempo culpa, confusão ou medo de estar se fechando demais, este vídeo é para você. Hoje, vamos entender por que a paz que surge ao aceitar ficar sozinho não é isolamento, nem frieza emocional, mas um ajuste profundo da personalidade. Ao longo do vídeo, você vai perceber como certos traços psicológicos se fortalecem no silêncio, porque alguns relacionamentos só fazem sentido depois desse afastamento e como hábitos emocionais se reorganizam quando a validação externa perde o controle. Nada aqui é sobre desistir das pessoas, e sim sobre parar de se perder nelas. E ao final, você vai entender por que Carl Jung via a solidão não como ausência, mas como um espaço onde a mente finalmente aprende a se sustentar. Antes de continuar, eu te peço só uma coisa simples. Se esse tema já tocou em algo aí dentro, deixa um like agora. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que estão vivendo exatamente esse mesmo momento. Se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos sobre comportamento humano, solidão e relações, sempre com uma abordagem mais lúcida e realista. E fica até o final, porque o que vem depois conecta tudo isso de um jeito que costuma mudar a forma como muita gente enxerga a própria solidão. Quando o silêncio começa a fazer sentido, tem uma fase da vida em que o barulho cansa. Não é o som das ruas, nem o celular vibrando o tempo todo. É o barulho das expectativas, das conversas vazias, das relações que exigem mais do que oferecem. É nesse ponto que ficar sozinho deixa de ser um castigo e começa a aparecer um alívio estranho, quase suspeito. Carl Jung observava que a maioria das pessoas foge do silêncio, porque nele a gente se encontra sem filtros. E esse encontro assusta. Mas o curioso é que, quando você para de lutar contra a solidão, algo se reorganiza por dentro. A mente desacelera, as emoções ficam menos reativas e aquela necessidade constante de aprovação perde força. Não porque você virou alguém frio, mas porque começou a se escutar de verdade. Só que essa paz inicial não vem limpa. Ela traz dúvidas, culpa e uma pergunta incômoda. Será que estou me afastando demais? Essa pergunta não surge à toa. Ela aponta para algo mais profundo que começa a se mover na sua personalidade. E é exatamente isso que leva ao próximo ponto. Tem um ponto curioso que quase ninguém comenta. A solidão não chega fazendo barulho, ela chega cansando. Cansando de explicar demais, de responder rápido, de rir por educação, de sustentar versões de si que só funcionam em público. É quando você percebe que o silêncio não incomoda mais como antes. Ele não aperta, não grita, não acusa, ele só fica ali. E, estranhamente, isso traz uma calma que dá até medo de admitir. Carl Jung observava que o ser humano passa boa parte da vida fugindo desse estado porque, quando o ruído externo diminui, o interno fica audível. E nem todo mundo está pronto para escutar o que pensa quando não tem plateia. Só que algo muda quando você para de resistir. O corpo relaxa, a mente deixa de correr atrás de estímulo e aquela urgência de estar conectado o tempo todo perde força. Não é tristeza, não é apatia. É como desligar um aparelho que estava ligado há anos sem parar. No começo, dá a sensação de vazio. Depois, vem um espaço. E espaço, psicologicamente, não é ausência, é possibilidade. Essa fase costuma confundir muita gente porque ela quebra uma crença antiga, a de que estar só é sinal de fracasso social. Só que, na prática, o que acontece é o oposto.
Quando você aceita a própria companhia, algumas dependências emocionais começam a cair sem fazer alarde. Você percebe que certas conversas só preenchiam tempo, não presença. Que algumas relações existiam mais por hábito do que por troca real. Jung chamava isso de confronto com a própria sombra. Não no sentido místico, mas humano. É o momento em que você enxerga partes suas que estavam sempre diluídas no meio dos outros. Preferências que não eram tão suas assim. Reações automáticas que só surgiam para evitar rejeição. E essa percepção não vem como um choque dramático. Ela vem em pequenas cenas do dia a dia. Quando você escolhe ficar em casa sem culpa, quando o celular fica quieto e isso não gera ansiedade, quando o silêncio deixa de parecer abandono e começa a parecer descanso. Só que essa paz inicial não encerra nada. Ela apenas sinaliza que algo mais profundo começou a se reorganizar por dentro. O afastamento que revela quem você é. Quando você aceita ficar sozinho, certas máscaras começam a cair sem aviso. Jung dizia que grande parte da nossa personalidade é construída para funcionar socialmente, não para ser verdadeira. E é no afastamento que isso fica evidente. Você percebe hábitos que só existiam para agradar, opiniões moldadas pelo grupo, até emoções que surgiam mais por pressão do que por autenticidade. É desconfortável, claro. Dá a sensação de estar desmontando algo que levou anos para ser construído. Mas, ao mesmo tempo, existe uma lucidez nova surgindo. A solidão começa a funcionar como um espelho sem distorção. Você nota o que te drena, o que te acalma, o que já não faz mais sentido. Relacionamentos antes indispensáveis passam a parecer barulhentos demais. E isso não significa desprezo pelas pessoas, mas um reajuste interno. Só que esse ajuste traz um efeito colateral importante. Quanto mais você se entende, menos tolera vínculos superficiais. E é aí que muita gente confunde maturidade com isolamento, abrindo espaço para um conflito interno que precisa ser compreendido. Depois que você aceita ficar sozinho, acontece algo meio desconcertante. Você começa a se perceber sem o eco dos outros, e isso muda tudo. Não de forma dramática, não é um corte brusco. É mais como quando o som de fundo some e você percebe detalhes que sempre estiveram ali. Jung falava que grande parte do que chamamos de personalidade é, na verdade, adaptação. Um jeito de caber, de não incomodar, de ser aceito. Só que quando você se afasta, essas adaptações ficam evidentes. Você nota que algumas opiniões surgiam mais para evitar conflito do que por convicção. Que certos hábitos sociais eram automáticos, quase um script. Até o jeito de rir, de concordar, de se justificar. Tudo isso começa a parecer exagerado. E não dá raiva, dá estranheza. É como assistir a si mesmo de fora e pensar: eu realmente preciso disso. A solidão vira um filtro poderoso. Ela não cria quem você é, mas remove o excesso. Você começa a escolher com mais cuidado onde coloca energia, tempo, atenção. E isso tem um preço emocional, porque quanto mais você se entende, menos consegue fingir que não vê. Algumas relações passam a soar artificiais, algumas rotinas perdem sentido, e você percebe que não é todo mundo que conhece essa sua versão mais quieta, mais direta, mais honesta. Jung dizia que amadurecer é integrar essas partes internas sem precisar da validação constante do exterior. E é exatamente aí que nasce um desconforto novo. Não é mais o medo de ficar sozinho, é o receio de voltar a se perder quando estiver acompanhado. Essa tensão interna não é um erro do processo, é um sinal de que algo essencial foi ativado, e ela começa a influenciar silenciosamente a forma como você se relaciona com o mundo. A solidão que muda seus relacionamentos. Depois de um tempo sozinho, algo curioso acontece. Você volta a se relacionar de outro lugar. Não mais pela carência, nem pelo medo de ficar só,
mas por escolha. Jung acreditava que relações saudáveis só surgem quando o indivíduo consegue sustentar a própria companhia. Antes disso, o vínculo vira compensação, fuga, anestesia emocional. E quando você aceita a solidão, essas dinâmicas ficam impossíveis de ignorar. Conversas rasas cansam rápido. Dramas desnecessários perdem o apelo. Ao mesmo tempo, conexões verdadeiras passam a chamar mais atenção, mesmo que sejam raras. Existe uma calma diferente, quase invisível, que começa a guiar suas decisões sociais. Mas essa calma não resolve tudo. Ela levanta novas questões, como até que ponto vale se adaptar aos outros sem se abandonar. E essa dúvida, que parece simples, na verdade esconde um dos conflitos psicológicos mais profundos de quem aprende a ficar sozinho. Depois de um tempo vivendo essa solidão mais consciente, os relacionamentos mudam sem pedir licença. Não porque você ficou inacessível ou distante, mas porque o ponto de partida é outro. Antes, muita conexão nascia da pressa. Pressa para preencher o silêncio, para não ficar de fora, para sentir que pertence a algum lugar. Agora não. Agora você percebe quando uma conversa flui só por costume, quando um convite vem mais por obrigação do que por vontade, quando a troca existe só enquanto você se adapta demais. Jung dizia que relações verdadeiras só se sustentam quando duas pessoas não estão tentando se completar, mas se encontrar inteiras. E isso fica muito claro quando você já aprendeu a ficar só. Você começa a ouvir mais do que é dito, a notar incoerências, a sentir o peso de certos vínculos no corpo antes mesmo de racionalizar. Não é arrogância, é sensibilidade. É como entrar num ambiente barulhento depois de muito tempo em silêncio. Tudo parece exagerado. Ao mesmo tempo, quando surge alguém com quem o contato é simples, sem jogo, sem esforço excessivo, isso se destaca como algo raro. A solidão afina seu critério emocional. Você passa a escolher presença, não distração. E aqui está o ponto-chave. Isso não te afasta das pessoas certas, te aproxima de forma mais honesta. Você não se molda tanto, não negocia valores básicos, não força a intimidade. Estudos contemporâneos em psicologia social mostram que vínculos construídos a partir de autonomia emocional tendem a ser mais estáveis e menos conflituosos. No fim, a paz de ficar sozinho não te isola do mundo. E ela redefine com quem, como e por que você se conecta. E essa mudança silenciosa continua ecoando muito depois que o vídeo termina. Quando você junta tudo isso, a solidão deixa de ser um estágio estranho e vira um eixo. O silêncio que antes parecia vazio se mostra como o lugar onde suas escolhas começam a fazer sentido. Aquele cansaço social do início não era preguiça nem rejeição às pessoas, era sinal de desalinhamento interno. O afastamento revelou adaptações que já não serviam mais, e a reorganização da personalidade trouxe um critério mais fino para relações, hábitos e até expectativas sobre si mesmo. Jung defendia que a verdadeira maturidade surge quando o indivíduo consegue sustentar quem é, mesmo sem aplausos, sem plateia, sem confirmação externa. E é exatamente isso que fecha o ciclo. A paz de ficar sozinho não é o fim das conexões, é o começo de conexões mais reais. Você não foge do mundo, você volta a ele com menos ruído interno. Não busca preencher lacunas porque entende onde elas nascem. Não aceita qualquer vínculo porque reconhece o custo emocional de se abandonar. A solidão, nesse ponto, não isola, ela organiza. E quando a vida social volta a acontecer, ela acontece a partir de escolha, não de necessidade. Esse é o tipo de paz que não chama a atenção, mas muda tudo por dentro. No fim, aceitar ficar sozinho não é se afastar do mundo, é parar de se perder dentro dele. A paz que nasce desse silêncio não vem da ausência de pessoas, mas da presença de si mesmo.
Quando você aprende a sustentar a própria companhia, a solidão deixa de ser ameaça e vira base. E é só a partir dessa base que qualquer relação, qualquer hábito, qualquer escolha ganha verdade. Talvez o ponto não seja encontrar alguém que preencha o vazio, mas entender por que ele existia. Porque quando você se entende no silêncio, nada externo precisa te completar, apenas acompanhar. Se esse vídeo fez sentido para você em algum nível, deixa o like agora. Isso mostra para o algoritmo que esse tipo de conteúdo precisa alcançar mais gente que pensa e sente como você. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve para continuar acompanhando conteúdos sobre psicologia do comportamento humano, solidão, personalidade e relações, sempre de forma clara e sem romantização. Aproveita também para comentar aqui embaixo qual tema você quer ver nos próximos vídeos, porque muita ideia nasce justamente dessas trocas. E antes de sair, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo no card agora e na playlist indicada. Ela aprofunda exatamente esse mesmo assunto e conecta com tudo que você acabou de ouvir.